gente fala agora sobre uma doença que atinge pessoas acima de 60 anos, principalmente está ligada ao processo de envelhecimento, é a sarcopenia. Já ouviu falar? Aqui com a gente vai explicar tudo, é a professora e nutróloga Ananda Cedrais. Tudo bom, doutora Ananda? Bem, como é que vai? bom dia, tudo jóia. Dançar faz bem a sarcopenia, será que faz? Qualquer atividade física Explica faz o que- bem. Faz bem, né? Me explica o que é a sarcopenia. Sarcopenia é uma doença muscular, crônica, ou seja, ela vai se desenvolver ao longo do tempo, progressiva, porque ela também vai piorando ao longo do tempo, e sistêmica. Então, ela acomete todos os músculos, não pode ser apenas um grupamento muscular específico. E ela é resultante de um acúmulo de agressões ao nosso sistema muscular. Isso vai resultar numa diminuição da massa magra, né? Nossos músculos vão começar a diminuir. Isso vai, se não fizermos nada, pode gerar uma perda de força muscular. E se não fizermos nada, isso vai impactar com perda de funcionalidade. O paciente perde função. Ele fica, por exemplo, sem conseguir levantar da cama, sem conseguir caminhar. Sem chega a esse ponto, Pode chegar a esse levantar da ponto, cama. sim. Porque eu ia lhe perguntar se chega a causar assim, o risco de queda. Aumenta Mas bastante. é pior ainda do que eu pensava, porque se a pessoa ficar na cama sem levantar por conta disso, é muito grave, Sim, né? pode gerar dificuldade na marcha, então o paciente ele pode precisar de apoio para caminhar e isso também aumenta o risco de queda, é muito perigoso para pacientes, principalmente os pacientes com idade mais avançada. Bom, aqui a consulta de graça no Bom Dia Bahia, e claro que a equipe foi às ruas para ouvir o que o povo quer saber de doutora Ananda. Vamos à primeira pergunta. Como é que eu posso saber que eu tenho essa doença? Pronto. Primeiro a gente levanta uma suspeita clínica. O nosso paciente, a gente vai avaliar alguns detalhes, né? Por exemplo, se o paciente relata que ele está tendo perda de força, ele não está conseguindo, por exemplo, carregar um peso que antes para ele era habitual. Ou se o paciente está fazendo muita força para levantar, muito esforço para levantar da cama. Ou se antes ele subia um lance de escada e com facilidade, de repente ele está precisando de mais ajuda para subir aquele Não é lance de questão de escada. falta de ar. Não necessariamente Não, falta de ar, como se ele estivesse cansado mesmo. Sim, sim. Então, Sem conseguir mover sem direito, conseguir tá. mover direito. E diante dessa suspeita clínica, ou um paciente que a gente olha para ele, a gente pode suspeitar também se ele está definhado, com muita magreza, com realmente a gente olha, ele não tem tônus muscular. Isso também vai gerar uma suspeita clínica. Diante da suspeita, é muito simples fazer o diagnóstico. A gente pode aplicar um questionário para ele, pontuar com relação às respostas que ele vai nos dar. E esse questionário ele pode totalizar até 20 pontos, mas basta mais do que 11 pontos. E o que é que esse questionário vai avaliar? A gente pergunta para ele questões sobre a força, sobre a marcha, como é que ele, por exemplo, tem dificuldade de atravessar um cômodo da casa? Perguntamos para ele se ele tem dificuldade de levantar do leito da cama dele. Sim, sim. E aí medimos também, muito importante esse detalhe, a circunferência da panturrilha do nosso paciente. A panturrilha? A Por que panturrilha. Não sei Isso era o braço, que apareceu nesse instante, um braço todo caído, né? Sim. A panturrilha foi o grupamento muscular eleito para validar esse questionário. E se ela tiver uma circunferência menor do que 37 centímetros, desculpa, menor do que 34 centímetros para homens ou menor que 33 centímetros para mulheres, então isso também fortalece a nossa suspeita de sarcopenia. Diante dessa suspeita, a gente pode progredir com alguns exames complementares, muito simples também. A gente pode aplicar avaliações de força muscular. Existe um aparelho chamado dinamômetro. A gente pede para o nosso paciente sentar, de pernas descruzadas, colocar o braço apoiado e colocamos um aparelho que ele vai fazer uma preensão palmar. A gente pede para ele apertar com o máximo de força que ele conseguir. E a depender da quantidade de força que ele colocar, para homens e para mulheres também existe um valor de Claro, corte. cada um tem um valor, Cada né? um tem um valor de corte e a gente também pode confirmar essa suspeita de perda de força. E se a gente quiser progredir ainda mais para realmente firmar o diagnóstico, a gente pode pedir um exame de análise de composição corporal. Esse exame pode ser feito por meio de densitometria óssea, bioimpedância, que não são tão viáveis, e se a gente não tem a disponibilidade desses exames, a gente pode aplicar uma simples fórmula, uma equação, baseada no peso, altura, raça, e a gente vai chegar a esse diagnóstico. Vamos para a rua mais uma vez? Se imagina querendo saber. Próxima pergunta para a doutora Ananda, aqui no estúdio do seu Bom Dia Bahia. Mais forte e tentar se... É possível prevenir essa doença? É isso que eu ia perguntar, justamente, é possível prevenir a doença? Tem pessoas que têm mais tendência a ter essa doença? A prevenção passa pelo quê? Por exemplo, eu pensei, se eu estiver errado, me corrija que eu não sou da sua área, claro. É musculação, é alimentação, como é que a gente previne a sarcopenia? Pronto, vamos lá. A sarcopenia, como ela é uma doença muscular, a principal forma de nós, qualquer pessoa, prevenir ela é fazendo atividade física, é se mantendo ativo. Eu costumo dizer para meus pacientes, para meus alunos, que nós não fomos feitos para sermos sedentários. O sedentarismo em si já é uma doença.
Então, a melhor forma de prevenir é fazer atividade física. Agora, se estamos falando de uma doença muscular, existem atividades físicas que vão prevenir ou vão até tratar de maneira mais eficaz, que são aquelas com treinos de resistência, treinos de força, que são os exercícios resistidos, a famosa musculação. Sim, sim. Então, a gente orienta que o nosso paciente... Supino, remada. Sim, de todos os grupamentos musculares, que a gente orienta que ele faça pelo menos 3 vezes por semana e que ele progrida gradualmente, sob a orientação profissional, claro, a carga, porque é muito importante que ele esteja realmente exercitando uma força ali para aumentar. Peraí, a carga, me explica o negócio da carga direitinho. A carga tem que ser maior? A carga vai de gradualmente peso, subindo, ela tem né? que ir Claro. gradualmente subindo. Tá. Idealmente, a cada 2 a 3 semanas, esse paciente ele tem que ir aumentando esse peso que ele faz ali em cada exercício da musculação, para que ele tenha maior eficácia nessa prevenção e no tratamento também da sarcopenia. Alimentação, alguma relação? Pronto, aí entra na minha área, né? A alimentação é fundamental, porque a sarcopenia, ela, em geral, ela pode ser primária ou secundária. Primária é inerente ao envelhecimento, não tem outra causa associada. Mas o mais comum na nossa prática clínica é que ela seja secundária ou multifatorial. E quando é nesse sentido, com certeza a alimentação ela impacta muito. Então, a gente precisa otimizar a ingestão de proteína, né? Carnes, filés de frango, de peixe, ovos. Então, o ideal é que o paciente consuma 25 a 30 gramas de proteína a cada refeição. E onde que a gente Café consegue... da manhã, almoço e jantar, é isso? Café da manhã, almoço e jantar, pelo menos. E quando o paciente ele já está no estágio de desnutrição proteica, nessa perda realmente mais acentuada, uma sarcopenia mais grave, é muito interessante a gente suplementar. Principalmente pacientes com idades mais avançadas, que ele não consegue mastigar muitas vezes, ele não tem apetite para consumir um filé de frango de 100 gramas, que é o que precisamos, né, numa refeição do almoço, por exemplo. Às vezes ele não consegue, ele não tem apetite, então a gente faz suplementação de alimentos em pó, de fontes proteicas em pó, como por exemplo o whey protein, como por exemplo a creatina. Ah, isso é bom. Isso Agora é me diga uma coisa, pessoas que têm algum tipo de doença são mais suscetíveis à sarcopenia? Sim. Pessoas portadoras de doenças crônicas, elas sofrem um processo de liberação de citocinas inflamatórias, substâncias químicas no nosso corpo, que promovem essa inflamação de maneira crônica, ou seja, de maneira persistente. E essa inflamação crônica e persistente, ela vai degradando aos poucos nossa fibra muscular. Isso acontece em doenças comuns, como por exemplo a enfisema, a doença do cigarro, acontece em doenças cardiovasculares, neurológicas, pacientes que teve derrame, AVC, né, que o leigo chama de derrame, eles podem ficar com essa sequela de força muscular, isso tende a agravar ou até propiciar, gerar a sarcopenia. Mas também acontecem doenças que as pessoas costumam não associar, como por exemplo a obesidade. A obesidade é uma doença crônica que também pode estar associada ao surgimento da sarcopenia. O obeso não necessariamente ele ingere a quantidade de proteína que ele precisa para prevenir essa condição. Mesmo comendo muito? Mesmo comendo muito, porque às vezes ele come muita caloria ou muita fonte de carboidrato, Carboidrato, açúcar não proteína, né? e não proteína. Vamos a mais uma pergunta aí do público para a doutora Ananda Menezes, aqui a consulta é de graça. A próxima pergunta Como fazer para retardar a sarcopenia? é na base da proteína, é isso? A ingestão alimentar, E também a atividade física, a ingestão alimentar, cuidar dessa alimentação e evitar essas doenças crônicas que também tem tudo a ver com o estilo de vida, manter um estilo de vida saudável. Obrigado pela entrevista. Tá? Um Obrigada. bom dia, ótimo dia para a senhora. Igualmente. Tá, bom trabalho. Eu que Gostei de agradeço. saber. Não é só quem tem mais de 60 anos. A partir de que idade, mais ou menos? A partir de 60 é mais frequente, Certo, mas mas existem pacientes mais jovens 40 também. anos, 30 anos. Pode acontecer. 20 anos. 20 é mais complicado. Muito obrigado.